Mas o que eu posso te ensinar nessa manhã é como prosperar ao nível de sair de dívidas. Eu vivi endividado muitos anos da minha vida. Muitos anos da minha vida. Eu tinha, às vezes, dívidas e SPC como estilo de vida. Sim, por quê? Porque eu não sabia lidar com as minhas finanças. Eu não sabia viver só com o que eu recebia. E eu tracei um plano há 2 anos atrás, que eu estava desempregado e voltei de novo ao SPC, porque às vezes é um ciclo na nossa vida, né? Tu sai de um ciclo, vem num ciclo. E há 2 anos atrás eu estava desempregado e voltei porque eu não tinha dinheiro, né? E quando eu me empreguei, eu falei pra mim mesmo, nunca mais vou voltar para o SPC. Nunca mais. E graças a Deus, nunca mais voltei. E o que aconteceu? Eu estava endividado novamente, né? E eu comecei a traçar planos. Então o que eu quero te dizer? Quem sabe hoje a prosperidade para ti é estar no 0 a 0, não dever nada para ninguém e ainda ter uma gordurinha. Às vezes a prosperidade para ti é ter R$300 na tua conta bancária sobrando no mês. Tu entrar um mês com R$300. Quantas pessoas não conseguem entrar um novo mês com R$100 na conta porque gastou tudo? Às vezes prosperar é iniciar um novo mês recebendo o teu salário e ainda tendo R$1.000 guardado, ainda tendo 10 mil guardado, 50 mil guardado. E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu quero te ensinar o que eu fiz para sair das dívidas, para a gente encerrar esse momento aqui. Se tu tá endividado, isso e aquilo, eu fiz dessa maneira, pode ser que te abençoe, tá? O que eu fiz? O problema de todo endividado é que o endividado não sabe quanto ele deve. O problema do endividado é esse. Ele tá preso nas dívidas e ele não sabe nem quanto que ele deve e nem quanto ele precisa pagar para sair das dívidas. Isso é uma verdade. E sabia que nas classes social, entre o pobre, o classe média e classe alta, sabe quem é o maior índice de endividamento no Brasil? Não está na classe baixa, está na classe média. Sabia disso? O maior índice de endividamento está na classe média. E bem provável que todo mundo que está aqui seja classe média, baixa ou alta. Bem provável. Sabe por quê? Porque a classe média, ela tem a comparação. Ela tem acesso à internet, ela tem acesso a lugares e que ela se compara muito. E ela se endivida porque ela quer viver um estilo de vida que ela está vendo na internet em algum lugar e ela não pode ter ainda. É por isso que a classe média se endivida muito. Porque a gente está tendo acesso a coisas que a gente não pode ter ainda. E a gente se deslumbra com isso e tenta adiantar bênçãos que na verdade precisaria pagar um preço maior para chegar lá. Então, a classe média representa 86% dos endividamentos do Brasil estão na classe média. E aí, meu querido e minha querida, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, peguei papel e uma caneta e anotei todas as minhas dívidas. Eu entrei no SPC, no aplicativo, eu entrei no Serasa, eu baixei um aplicativo de finanças do meu celular para me saber as minhas contas e eu coloquei tudo que eu devia para todo mundo e calculei as minhas contas. Aí depois, o que eu fiz? Eu liguei para cada lugar desses, tentando negociar. E tudo que não negociava, eu não pagava. Eu não pagava. Tudo que não negociava, eu não pagava. Por quê? Porque a oferta e demanda. Quando a demanda de pagamento está muito alta, não existe oferta. Agora, quando a demanda de pessoas procurando pagar é muito baixa, o próprio pessoa que está devendo, ela oferta desconto para que tu possa pagar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Eu comecei a pegar as dívidas mais baixas que eu tinha e comecei a ligar, fulano. Claro, por exemplo, eu tenho uma dívida contigo, devo e não nego, devo e não nego, pago quando eu puder, mas olha só, eu só tenho tanto para poder pagar. Tem como fazer um desconto? Tá, mas eu só tenho isso, eu preciso pagar, só tenho isso. Tá, então tu consegue me parcelar isso que tá me dando como desconto? Me parcela em 2 vezes, eu preciso. E aí eu comecei a parcelar e fui pagando. E aí o que aconteceu? Eu fui riscando minhas dívidas, para viver isso. Até que chegou um momento que chegou uma bênção na minha vida, que foi um negócio do Serasa, que se chama Feirão Limpa Nome. Ali eu me senti rico no Feirão Limpa Nome, porque poderia ter até 80% de desconto. Eu entrei, cadastrei em todas as empresas que eu estava ali e pedi um desconto. E aí eu consegui desconto de 80% em todas as minhas dívidas. 80%. E aí eu comecei a viver a prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade é tu crescer. Então, o meu número de dívidas começou a baixar. Automaticamente o preço que eu devia começou a baixar. E eu comecei a crescer, então. E aí eu fui vendo o quão bom era não ter dívidas. O quão bom era meu celular parar de tocar. Era menos uma ligação no meu celular.
Era menos uma ligação me cobrando. Eu fui ver como era bom e eu fui vivendo isso. Mas para eu viver isso, eu precisei ter alguns hábitos. Que hábitos foram esses? O hábito de poupar. Recebi o meu salário. Sabe o que eu fazia? Eu comecei assim, tá? Peguei meu salário, fazia o quê? Eu separava o meu dízimo, porque dízimo é primícia e dízimo não fala sobre tuas dívidas. O problema é quando tu não tem prioridade, tu acaba não dizimando. Aí eu pergunto, alguém que recebeu o salário no mês, ela tem a oportunidade de não dizimar? Não, porque dízimo é a primeira parte do teu sustento. Se tu recebeu, tu já poderia ter tirado o dízimo. Agora, o problema é que tu não vê o dízimo como primícia. Aí tu vê o dízimo como sobra. Aí tu tenta pagar todas as tuas contas e se sobrar, tu dizima. Aí sabe o que tá dando para Deus? Resto. Sobra. Só que aí tu quer que Deus te dê tudo. Tu dá resto e sobra para Deus, mas quer que Deus te dê tudo. Não faz sentido isso. Então, meu irmão, eu comecei a entender que dízimo blindava as minhas finanças. Então eu falei, vou ser fiel no dízimo. Não vou negligenciar meu dízimo. E aí, eu pegava também 10% do que eu recebia, que representava na época 200 e poucos reais, e eu guardava. Eu colocava na caixinha do Nubank. Coloquei na caixinha do Nubank. E sabe o que aconteceu? Eu me virei com o resto. Me virei com o resto. Sabe por quê? Porque se tu tirar isso, tu consegue sim se virar com o que sobra. Não te engano, tu consegue sim se virar. Consegue. Tem pessoas que não têm dinheiro e compram um carro e conseguem pagar o boleto do carro, sabia? Sendo 500 reais, sendo que não sobrava antes 100 reais. Mas ela comprou um carro e ela consegue honrar com os 500 reais do carro. E quando ela para de pagar os 500 reais, às vezes não sobra 500 reais, porque ela usou em outra coisa. Então, se tu tiver prioridades, tu consegue sobreviver com 500 reais a mais ou a menos. Te garanto isso, por experiência própria. E aí, o que sobrou, eu lidava com minhas contas. No próximo mês, a minha cabeça fez assim, ó. Porque foi a primeira vez, entre muitos anos, que eu comecei um novo mês com 200 reais na conta sobrando. E eu falei, opa, eu há anos não tinha 200 reais na conta sobrando. Há anos eu não vivia isso. E eu falei, isso aqui tá dando certo. E aí sabe o que aconteceu? Eu tinha 201 real na conta. Porque o Nubank me pagou R$1 de juros. E eu falei, tô mais rico do que antes. Vou ficar milionário com esses juros do Nubank. Eu me achei milionário. E aí o que aconteceu? Eu comecei a viver isso. Só que, no meio de tudo isso, teve uma chave na minha vida. Eu jejuei. E aí tá a importância do jejum. Sabe qual foi o meu jejum? O que eu entreguei? Eu entreguei as minhas dívidas. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero entregar para o Senhor as minhas dívidas. E o que eu quero dizer? Não estou entregando as dívidas que eu tenho, pedindo para o Senhor pagar. Eu estou entregando as minhas dívidas do futuro. Então eu estou fazendo um pacto aqui contigo. Durante 8 meses da minha vida, eu não vou comprar mais nada. Eu não vou parcelar nada. Eu não vou fazer contas. Eu vou pagar as minhas dívidas e pagar o que eu vou viver no mês. Eu não comprei calça, eu não comprei cueca, eu não comprei... não fiz conta, eu não usei cartão de crédito. E sabe o que aconteceu? Começou a sobrar mais dinheiro. Por quê? Porque meu padrão de vida e as dívidas que eu tinha foi baixando. Porque às vezes eu gastava com comida, com lanche, 300 reais. Às vezes eu gastava com roupa, 100 reais. E aí começou a sobrar no mês. E aí eu comecei a ver que no próximo mês eu não tinha mais 201. Eu tinha agora 402. E eu falei, tá dando certo. E aí eu tinha agora o quê? Poder de barganha. Agora eu poderia ligar e falar, ó, vou te pagar agora 400 reais à vista. Pode ser? A gente quita essa conta? Porque quando tem dinheiro, meu irmão, tu tem poder de barganha. E eu comecei a negociar minhas dívidas. Resumo da ópera. Em 6 meses eu estava com a dívida quitada, nome limpo, sem dever nada, e o meu custo de vida tinha baixado 30%. O meu custo de vida tinha baixado 30%. E sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ter dinheiro na minha conta. E foi a primeira vez, eu lembro até hoje, foi a primeira vez que no ano de 2023 para 2024, foi a primeira vez que eu terminei o ano com R$3.600 na conta. Nunca na minha vida tinha acontecido de eu terminar o ano com R$3.600 na conta. Foi assim. Foi assim, gente. Foi assim que eu consegui sair das dívidas. E aí eu comecei a estudar sobre bolsa de valores. E eu comecei a estudar sobre comprar cotas de empresa.
Então, com o meu dinheiro, eu ia lá e comprava participação das empresas e via que as empresas me pagavam lucro por isso. Tem empresas que me pagavam 70 centavos por cota e às vezes eu comprava R$ 400 de cota dessa empresa e me gerava 30 cotas, ou seja, aquela empresa me pagava por mês R$ 30 e eu recebia ainda a valorização de todo o dinheiro que eu coloquei. Se eu comprei uma cota daquela empresa a R$ 10 e a empresa valorizou 10%, aqueles meus R$ 10 se transformaram em R$ 11 e automaticamente eu recebi mais 70 centavos de dividendo. Então, eu recebi só daquela empresa por uma cota R$1,70 a mais no mês. Só que eu tinha 20 cotas. Aquilo se transformou e ao longo do tempo o juros sobre juros foi aumentando. E aí sabe o que aconteceu? A Nicole começou a ver essa prosperidade. E ela começou a pegar dinheiro do estúdio dela e começou a reinvestir. Sabe o que aconteceu? Começamos a receber no mês 300, R$400 de dividendos no mês, somente de cotas. E a gente começou a viver uma prosperidade que a gente não tinha até então. Então, meu querido, essa foi a minha história. Foi assim que eu saí das minhas contas. Então, tu pode modelar essa maneira. Jejua e entrega as tuas finanças futuras para o Senhor. Faz um voto com Deus. Se tu não consegue por ti mesmo controlar o teu impulso de compra, faz um voto com Deus, dizendo: Senhor, meu voto é contigo. Eu não vou comprar durante 8 meses da minha vida mais nada. Eu vou só pagar as minhas contas e sobreviver. Espírito Santo, me ajuda a poupar 10% do que eu recebo. Me ajuda a viver isso. E começa a ligar, anota todas as tuas contas e liga e negocia. O problema é que a gente está invertendo as contas nas finanças, né? Lembra que a finança serve para proteção, realização e abençoar a pessoa. Aí o teu problema é que tu quer abençoar todo mundo com o pouco que tu tem, mas tu esqueceu de ter proteção, que é ter uma reserva de emergência. Ou o problema é que tu quer realizar sonhos e aí tu esqueceu de ter proteção. Não inverte isso. Não inverte isso. Primeiro te protege, cria uma reserva de emergência. Depois tu realiza teus sonhos. E depois de realizar sonhos, tu abençoa outras pessoas. É sobre isso.